O Parlamento Europeu decidiu acionar o Tribunal de Justiça da União Europeia para questionar aspectos do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Aquele acordo negociado há mais de 2 décadas, considerado estratégico para os dois blocos. Para analisar os possíveis desdobramentos dessa iniciativa, Nadédia Calado e eu vamos conversar agora com o Frederico Lamego, que é superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria. Frederico Lamego, um bom dia, muito obrigada por estar conosco nessa manhã. Bom dia, Cássia. Bom dia, Nadédia. É um prazer estar falando aí com todos os ouvintes. Bom dia. Como a CNI recebe e analisa esse movimento do Parlamento Europeu? Olha, a CNI está acompanhando os desdobramentos aí dessa votação que ocorreu no Parlamento Europeu, com muita atenção. Nós já tínhamos a informação desde o ano passado que isso era uma possibilidade concreta de acontecer, e essa informação veio das diversas associações industriais europeias, dos quais a CNI mantém relação, e que elas, junto com a CNI, trabalharam para viabilizar o acordo, mas nós entendemos que isso não, de modo nenhum, prejudica a aprovação, a ratificação do acordo nos próximos meses. Porque essa discussão pode demorar, sim, como foi colocado, 18 meses, mas ela pode também ser reduzida em função da pressão dos países europeus para que saia rápido. Do nosso lado, nós precisamos fazer o nosso dever de casa, ou seja, regulamentar o quanto antes no Brasil o acordo e encaminhá-lo para o Congresso para fins de apreciação, porque isso também vai colocar uma pressão adicional sobre os europeus. O Poder Executivo da União Europeia teria a opção de aplicar o tratado de maneira provisória. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, isso é uma possibilidade, mas, porém, existem várias questões jurídicas ainda em análise que não colocam isso como uma certeza. O que é importante é que o acordo foi aprovado e que essa questão jurídica não prejudica de maneira nenhuma a implementação do acordo. Pode haver um atraso, sim, isso já estava previsto, sim. O importante é que se busque uma solução para se reduzir esse trâmite burocrático junto à Corte Europeia. E, por outro lado, Cássia e Nadégia, é importante também que o Brasil acelere e mantenha esse grande leque de acordos comerciais hoje em negociação, seja com o Canadá. O presidente Lula está indo no próximo mês para a Índia, a gente espera também que se amplie o nosso acordo comercial com o Mercosul. Existe uma discussão também com o Reino Unido, com Emirados Árabes. Ou seja, se o Brasil for capaz de ampliar e negociar diversos acordos ao mesmo tempo, isso vai facilitar, primeiro, o nosso poder de negociação para obter ganhos nesses acordos e, por outro lado, isso vai colocar uma pressão adicional sobre os europeus. E, por último, é importante falar que nós precisamos também manter no nosso radar desses acordos a discussão com os Estados Unidos das tarifas ainda vigentes, sobretudo para o setor industrial. É uma questão que ainda não foi superada. Agora, em relação a essa questão do acordo União Europeia-Mercosul, o senhor trouxe um ponto importante no início da sua fala, que eu não tenho ouvido muito, que é essa questão de já ser possível ser realizada uma regulamentação no Brasil enquanto a gente aguarda essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, essa decisão não paralisa todo o processo. A gente pode continuar tomando decisões internas em relação ao acordo que podem, inclusive, agilizar esse processo quando sair essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, certo? Exatamente. E pela primeira vez em muito tempo no Mercosul, existe uma convergência de interesses de todos os países do bloco de acelerar o estabelecimento desse acordo e de outros. Isso é uma janela de oportunidade que nós não podemos perder. Por isso que é importante que cada país faça a sua parte, no caso do Brasil, especificamente pelo peso, que a gente consiga acelerar essa tramitação ao longo do ano.
Se a corte identificar alguma incompatibilidade, entender que há alguma com as normas europeias, existe a possibilidade de o texto ter que ser revisado. Tem algum ponto que o senhor considere mais sensível e que possa ter maior chance de ser rediscutido? Olha, a gente acredita que não, porque o acordo ele foi amplamente negociado, ele já está amadurecido, foram feitas diversas concessões para os europeus, há um cronograma extenso, inclusive, de cotas, de formas de avaliação e de implementação do acordo. Então, no nosso entendimento, o acordo está pronto para ser assinado e essa também é a posição de diversos países europeus, sobretudo aqueles que têm amplos interesses industriais com o Brasil. E aqui eu digo também, Cássia e Nadeja, o interesse da França. Não sei se vocês se lembram, há cerca de 2 anos, o presidente Macron esteve no Brasil e foi anunciado investimentos da ordem de mais de 100 bilhões de dólares nos próximos anos. Isso não é trivial. O setor industrial francês é um dos setores que estão defendendo o acordo, assim como de outros países. Então, isso é muito importante que a gente tramite a regulamentação, porque isso, inclusive, vai dar uma sinalizada para investidores europeus de que o Mercosul está levando esse acordo a sério. E que isso, obviamente, como investimentos demoram prazo para serem maturados, vai ser importante esse tipo de trabalho para que essas agendas de atração de investimento não parem nos próximos anos. Agora, Federico Lamego, uma vez que já houve uma ampla negociação em relação aos termos desse acordo, e mesmo assim o Parlamento Europeu decidiu acionar o Tribunal de Justiça da União Europeia, a gente pode dizer que é uma questão puramente protecionista? Olha, nós já tínhamos a informação de diversos países, sobretudo daqueles países que estavam contrários ao acordo. E nos chamou a atenção, o que foi a surpresa, foi da maioria a ter aprovado essa questão de levar a discussão para o Tribunal Europeu. Mas, de todo modo, como você bem colocou, são os setores exatamente agrícolas e dos países agrícolas que se sentem ameaçados com o potencial desse acordo, que nós entendemos que é uma informação errada. Na medida em que esse acordo passe a valer, eu acho que ambos os lados vão ter muito a ganhar, sobretudo com a ampliação do mercado dos dois lados. Críticos europeus questionam a capacidade dos nossos produtos de atender às regulações fitossanitárias, também em termos de sustentabilidade. Claro que a gente pensa primeiro no agronegócio quando fala disso, mas no caso da indústria, estamos preparados para responder a essas preocupações? Olha, a indústria tem se preparado para atender as diversas regulações colocadas pela União Europeia e nós vamos precisar também realizar um esforço adicional, sobretudo de preparar pequenas e médias empresas brasileiras para que elas se internacionalizem e que conheçam o mercado europeu. E para isso vão precisar estar em dia com as diversas normas e regulamentações europeias. Porque o grande potencial do acordo da União Europeia vai ser, sobretudo, de explorar mercados dos quais o Brasil tem pouca relação comercial. Aqui eu estou falando, por exemplo, os países do leste europeu, eu estou falando aqui de Áustria, entre outros países. Então, esse acordo ele pode ser benéfico, mas nós vamos precisar também fazer um amplo dever de casa, de preparar as nossas empresas, as grandes já estão preparadas, para se internacionalizarem e, por outro lado, também fazer um amplo esforço de promoção comercial para ter os benefícios desse acordo. E um último ponto, até retomando o que o senhor citou sobre a vantagem mútua, claro que nós teremos também a facilitação de entrada de veículos e máquinas europeias no Brasil. Como é possível avaliar a expectativa de impacto na competitividade da nossa indústria de transformação? Olha, esse é um excelente ponto, Cássio e Nadeja, porque temos a expectativa que esse acordo venha a revitalizar a relação histórica que o Brasil teve com a Europa, sobretudo nos anos 70 e 80.
e, sobretudo, que isso se traduza em novos investimentos. O setor automotivo, por exemplo, como você bem colocou, sim, é esperado que haja uma ampliação nas exportações pela União Europeia, mas isso também, essas exportações podem vir sobre a forma de insumos, e com isso a gente pode fortalecer cadeias produtivas e colocar o Brasil no radar de novas cadeias produtivas globais que a gente venha a fazer parte no futuro. Agora, para isso, a gente vai precisar trabalhar uma agenda de redução do custo Brasil, continuar com o esforço de industrialização para nos prepararmos para a chegada dessas empresas para a gente, para que as empresas brasileiras continuem competitivas. Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria, muito obrigada pela entrevista, um bom dia. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia.